Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia da palavra desta Santa Missa, desta quarta-feira da 12ª semana do Tempo Comum, nos faz um lindo convite, um importante convite para que nós possamos dar uma atenção maior no nosso dia a dia, uma atenção maior à palavra de Deus. Nós que somos discípulos e discípulas do Verbo encarnado, da palavra de Deus que se fez carne, Jesus Cristo nosso Senhor, precisamos sempre ter uma atenção, dar uma atenção especial à palavra de Deus, rever as nossas escolhas, rever as nossas decisões, iluminar os nossos discernimentos, sempre à luz da palavra de Deus. É assim que nós, cristãos e cristãs, devemos viver o nosso dia a dia, devemos viver o nosso cotidiano. Este é o convite que a liturgia da palavra nos faz hoje, dar uma atenção especial à palavra de Deus. Nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do segundo livro dos Reis, que o povo de Deus vivia um tempo de carência, de desconhecimento da palavra de Deus. O livro da aliança, o livro que continha as leis, os mandamentos do Senhor, esse livro estava perdido, esse livro era desconhecido. E de repente, ele foi encontrado no templo do Senhor. Esse livro foi encontrado. E todos, pouco a pouco, começaram a dirigir a sua atenção às palavras daquele livro, até que o livro foi apresentado ao rei. E o próprio rei, ele mesmo, como nós ouvimos na primeira leitura, ele mesmo começou a se obrigar a seguir o Senhor. À luz da leitura do livro da aliança, ele mesmo começou a se obrigar a seguir o Senhor, a observar os seus mandamentos, preceitos e decretos de todo o seu coração e de toda a sua alma. Essa atitude do rei, ela deve ser também a nossa atitude, particularmente a todos aqueles que são cristãos e cristãs, que exercem
na vida da família, na vida da comunidade, na vida da sociedade, exercem serviços de liderança, exercem serviços de modo a se colocarem à frente de pessoas. Cristãos e cristãs devem viver como discípulos e discípulas do Verbo de Deus feito carne, da Palavra de Deus feito carne, Jesus Cristo, obrigando-se a seguir o Senhor, o nosso Salvador, colocando em prática as suas leis, os seus preceitos, os seus mandamentos. Lá no Antigo Testamento, nós temos o livro dos Salmos, dentro do conjunto dos livros sapienciais, o livro dos Salmos. E hoje nós cantamos no Salmo responsorial um trecho do Salmo 118, que é o maior salmo do livro dos Salmos, Salmo 118, e que é um salmo preciosíssimo, justamente porque todo o salmo, ele coloca em evidência a importância, as maravilhas de Deus que se realizam na vida daqueles que seguem a lei do Senhor, os mandamentos de Deus, os preceitos de salvação, os preceitos de libertação do Deus vivo, do Deus verdadeiro. E por isso nós suplicamos, no refrão do Salmo responsorial, ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Vamos repetir juntos esse refrão? Ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. Mais uma vez, ensinai-me a viver vossos preceitos, ó Senhor. E que coisa linda suplica o salmista: dai-me o saber e cumprirei a vossa lei, de todo o coração aguardarei, guiai meus passos no caminho que traçastes, pois só nele eu encontrarei felicidade. Inclinai meu coração às vossas leis, e nunca ao dinheiro e à avareza. Desviai o meu olhar das coisas vãs, dai-me a vida pelos vossos mandamentos. Essas súplicas que o salmista faz são súplicas de um homem de fé, que tem toda a convicção, que tem toda a certeza de que somente nos mandamentos de Deus, nos preceitos do Senhor, no livro da aliança, é que ele encontra salvação, que ele encontra sabedoria, que ele encontra até mesmo a defesa, os princípios necessários, os princípios éticos, os princípios morais necessários para que verdadeiramente ele possa seguir os passos de nosso Senhor. Como nós precisamos, irmãos e irmãs, cada vez mais ler, meditar e, sobretudo, viver a palavra de Deus. E é sobre essa vivência da palavra de Deus que Jesus nos chama a atenção no Evangelho que ouvimos, esse trecho do capítulo 7 do Evangelho de São Mateus. Porque no meio da comunidade cristã também surgem, infelizmente, falsos profetas. São pessoas, irmãos e irmãs, que parecem ser profetas, mas são falsos. Parecem que profetizam a palavra de Deus, parecem que vivem a palavra de Deus, mas são falsos, são mentirosos. E, infelizmente, acabam por seduzir e enganar muitos irmãos e irmãs de nossa comunidade, da comunidade cristã. Por isso que Jesus chama a atenção dos seus discípulos e chama também a nossa atenção dizendo: cuidado com os falsos profetas.
Eles vêm até vós, vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. E aí Jesus dá um critério para que nós possamos fazer o discernimento, para que nós possamos desmascarar os falsos profetas. Qual é o critério de discernimento que ele nos dá? Vós os conhecereis pelos seus frutos, pelas suas ações. Pelas suas ações. É claro, na família, na comunidade, na sociedade, nós necessitamos, para organizar a vida da sociedade, de pessoas que exerçam uma função de liderança. Mas essas pessoas, porque são cristãs, batizados, batizadas, elas devem viver o testemunho da fé pela prática concreta da palavra de Deus. Mas quando, por diversos motivos, querem realizar o profetismo, mas para enganar as pessoas, querem realizar o profetismo para seduzir as pessoas para os seus interesses, para que as pessoas simplesmente sigam aquela pessoa, aquele profeta, e não sigam a nosso Senhor, aí aqui nós temos um falso profeta. Falso profeta, que nós devemos desmascarar. E como discernir? Preste atenção nos seus frutos. Prestemos atenção em suas ações, porque mais cedo ou mais tarde virão à tona os pecados, a imoralidade, a injustiça, a mentira presente no coração daquele falso profeta. Parece profeta, mas não é profeta, porque o seu coração não é iluminado, o seu coração não é motivado pela palavra do Senhor. É um profeta centralizador, que quer tudo para si, que quer chamar a atenção para si. É um ladrão da glória de Deus. Não quer conduzir as pessoas para o bem, para a verdade, para o amor, para a salvação, para que as pessoas sigam a Deus, mas querem seguidores para si mesmo. Tamanha vaidade, tamanho orgulho. Pessoas que fazem questão de ter seguidores, seguidoras, quando na realidade, aqueles que exercem uma função de liderança nas diversas instâncias da sociedade devem exercer essa função para o bem das pessoas, para o bem comum, para levar as pessoas ao seguimento daquele que é o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, nosso Salvador. Portanto, irmãos e irmãs, peçamos a Deus nessa Eucaristia uma maior atenção à palavra do Senhor e, sobretudo, a graça de nós colocarmos em prática os mandamentos de Deus. Somos fracos, somos pecadores, nem sempre conseguimos viver o seguimento de Cristo com fidelidade, com coerência, mas contamos com a misericórdia do Senhor, contamos com a misericórdia do Pai das misericórdias, para colocarmos em prática, apesar de nossas limitações, os mandamentos de Deus, e que possamos, também no exercício de uma liderança na vida da sociedade, possamos conduzir as pessoas não para nós, mas para o seguimento de Jesus Cristo, para a prática concreta da palavra de Deus, de modo que também os falsos profetas sejam desmascarados, de modo que Jesus Cristo possa reinar com todo o seu poder e amor em nossas vidas e em nossas comunidades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.